O meu nome é José Rubens do Amaral Lincoln. Eu comecei a advogar no tempo dos dinossauros, vamos dizer. Mas, na verdade, já faz uns 40 ou 50 anos. Né? Porque eu escolhi a advocacia porque eu acho que eu tinha inclinação. Porque eu suponho que, para qualquer profissão, deve ter talento para seguir determinada profissão. Eu me lembro que quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai me levava a assistir o julgamento pelo júri, que naquela época era onde é o atual Museu Paulo Setúbal. Aí, aquele tempo, não tinha televisão, não tinha distração para o povo. E havia muita fluência de pessoas ao tribunal do júri, que era uma forma de, enfim, distrair, né? De espairecer, enfim, né? Curiosidade, sei lá o quê. E havia muito. E lá, no prédio, que era do museu, um prédio pequeno, né? E a sala do júri era lá em cima, então, o que limitava mais ainda o número de pessoas que podiam assistir. Então, lá eu assistia, criança, ainda com 3, 4 anos, os debates. E eu já, naquela época, eu via os grandes advogados da região, que, na verdade, o melhor deles era a Rábula. Nem tinha OAB, nem era formado em Direito. Era chamado Jango Mendes. Sujeito muito culto, mas eu não tinha formação acadêmica nenhuma. E naquele tempo era possível. Era o que mais fazia, atuava no júri. Então eu vi muita atuação desse Jango Mendes, que é de Itapetininga, e, vez ou outra, uma atuação de outros advogados, uma vez só do doutor Mateus, doutor Adriano, depois eles não mais fizeram o júri. Eu vi, então, a gente assistia. Meu pai gostava, meu pai, apesar de não ter, assim, diploma universitário, ele lia muito. Então, ele conhecia todas as obras, Balzac, e vários escritores. E até me lembro que, naquele tempo, os juízes da comarca, o promotor, tinham amizade com meu pai e iam lá falar com meu pai. O Cícero, que meu pai chamava Cícero, qual é o livro que você me recomenda? Então meu pai recomendava aqueles livros mais conhecidos, de Balzac, de Tolstói, etc. E tal, né? Ele tinha uma biblioteca grande de livros, de romances, principalmente. Meu pai gostava de romances. E no fim eu tenho só 3 livros guardados da biblioteca, porque ele emprestava e ninguém devolvia. A regra é não empresta livro e ninguém devolve. Dinheiro, pior ainda. Bom, então, eu gostava daquilo. E via, já conseguia, com 3 anos de idade, avaliar a atuação do advogado, do outro, do promotor. Então, eu tinha esse gosto. Né? E tanto que depois de trabalhar em todas as áreas, eu dei preferência para o Tribunal do Júri, né? Que eu fiz cerca de 300 júris, mais ou menos, maioria aqui, na região, aí por aí, Avaré, alguma cidade que eu não me lembro o nome, e graças a Deus eu tive o resultado de 300 julgamentos. Na verdade, quase 298 eu ganhei, né? É um índice grande. De modo que tem muitos índices de advogados que fizeram bem mais, só que não no índice da proporção de absolvição. Eu acredito que, desculpe a falsa de modéstia, mas está registrado isso aí, né? Agora, é claro que nem todas as absolvições são absolutas. Sim, havia, às vezes, desclassificação, que a gente considera também um resultado bom, né? Quando era o caso. E até me lembro que quando o júri era feito aqui em Tatuí, lá no prédio da Avenida, né? Que
a maior parte eu fiz ali, onde é a Avenida das Mangueiras. E lá, vários promotores, tinha um promotor, o doutor Dalmir, até reclamava que nunca ganhou júri meu, não sei o que. E lá, realmente, eu ganhei júri. Um bom tempo era 7-0. Era 7-0, eu nem sabia por quê, mas me dava 7-0. Hoje não tem mais, mudou, porque hoje é por maioria, não sei o que, não pode nem dizer mais, mas antigamente podia, né? Então eu só quero dizer, sem vaidade nenhuma, que é apenas porque eu gostava disso e é o resultado que eu... Então, até hoje já não... Quando é um júri ou outro eu faço, até fiz um esses dias aí, tem outro para fazer, não sei, mas eu deixei para o meu filho, né? E já não atuo mais. Eu acredito que eu formei em 73, eu acredito que em 74, por aí, né? Mais ou menos, né? Então. Sim, eu fui 2 vezes presidente, né? Presidente da 26ª subseção, que é Tatuí. E naquele tempo, a subseção, ela englobava várias cidades da região, né? Não era só Tatuí. Salvo engano, Tietê, Laranjal Paulista, Pereiras, Porangaba, e mais aí algumas. Você lembra disso, né? Ou soube disso, né? Então, não era tão fácil administrar, né? Quadra também, exatamente. Então, a subseção era... E eu, depois, eu fiz uma gestão razoável e me candidatei para a segunda vez, né? E coisas interessantes. Laranjal Paulista, que é minha terra, eu nasci em Laranjal, parece que tinha 18 ou 20 votos lá naquele tempo, né? E veio o resultado que os 18 eu ganhei, né? E isso na reeleição. E aí eu consegui alguma coisa, por sorte, porque esse negócio de dizer eu consegui isso, consegui aquilo, prefeito, isso tudo é bobagem, né? Eu acho que ser o governador, o presidente da República tem meios de favorecer aquele, o governador favoreceu o prefeito, acho que... Mas, de qualquer forma, a OAB também é a mesma coisa, também, né? Não sei. Um pedido que eu fiz, eu fui atendido, no sentido de aparelhar as subseções de Tietê, Laranjal Paulista, que não tinha nem mesa, né? Aí parece que veio tudo, um armário, veio máquina, veio tudo, né? É uma coisa que eu fiz de bom, que eu acredito que isso foi a razão da minha reeleição, né? 93 anos é quase um século, né? Realmente é um tempo bastante longo, né? A mensagem, eu estou assim, bem tempo afastado, né, não digo totalmente da advocacia, mas faço uma coisa ou outra, já não conheço assim mais os colegas, que já morreu todo mundo, né? Mas a mensagem é que Tatuí continue, né? Porque sempre, pelo menos no meu tempo, era uma subseção muito prestigiada, muito respeitada pela seccional, né? Muito respeitada, certamente porque a conduta, no sentido de administrativamente corresponder aos anseios da seção, da seccional. Então, eu gostaria que continuasse desse jeito, né? Que não sei como é que está, mas com todo esse prestígio que tinha, com toda essa função da OAB, que é uma função pública, né? Vamos dizer assim, o advogado é uma parcela, representa uma parcela da sociedade que muito luta, muito lutou e muito representa para a manutenção do regime democrático, né? Não, eu que agradeço, a honra é só minha, não é de ninguém pela escolha, já está praticamente até afastado aí, ser lembrado de poder dizer alguma coisa, contribuir com alguma coisa no sentido de alguma orientação. Eu que fico muito honrado e muito agradecido, viu?